Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. É um prazer para mim mais uma vez estar aqui com vocês. E no vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre o tema O Último Pranto, relacionado à profecia de Zacarias, capítulo de número 12, versículo de número 10 em diante, que fala acerca, de que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito de graça e súplica sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Eles olhariam para aquele a quem eles haviam transpassado, pranteariam como quem pranteia por um filho unigênito e chorariam amargamente como por um filho primogênito, né? Essa é uma profecia muito interessante porque, como nós falamos no primeiro vídeo, há, pelo menos no meu modo de entender, pelo menos duas linhas interpretativas acerca dessa profecia. Uma delas, né, é de que essa profecia ela já teria se cumprido, ou seja, nos primeiros dias da igreja primitiva, ali na festa do Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado, né? Então, há muitos irmãos que ensinam que essa profecia ela já teve o seu cumprimento ali nos dias da igreja primitiva, tá? Então, esse espírito de graça e súplica teria sido o derramamento do Espírito Santo que foi dado ali nos dias da igreja primitiva. E tem uma outra linha que acredita que essa é uma profecia apenas acerca do tempo do fim, relacionada tão somente a um Israel carnal, e nos últimos dias, né, quando o Senhor Jesus voltar, eles estariam tendo ali contato com o Senhor descendo dos céus, e ao vê-lo, né, ali ver as marcas dos cravos nas mãos e nos seus pés, eles então, reconhecendo o Senhor Jesus como Messias, eles pranteariam, né, como por um filho unigênito e chorariam amargamente como por um filho primogênito. E então o Senhor derramaria aquilo que seria algo como um espírito de graça e súplica, mas não exatamente como hoje o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Seria alguma coisa mais ou menos assim, ou seja, um derramamento do espírito de graça e súplica que não seria semelhante àquilo que o Senhor está fazendo com a igreja nos nossos dias. Eu, na verdade, eu não sei exatamente explicar o que seria isso, uma vez que eu não consegui encontrar, né, assistindo outros irmãos que creem acerca dessa profecia, creem que essa profecia está relacionada a um Israel carnal. Não consegui encontrar muita coisa, mas eu sei que eu pelo menos o que eu pude ver é que as pessoas que acreditam nessa linha não reconhecem que esse espírito de graça e súplica seria o Espírito Santo sendo derramado sobre as pessoas, como acontece com a igreja nos nossos dias, tá? Entretanto, quando a gente vai lá para Hebreus, capítulo de número 10, acho que é o verso de número 39, se não me falha a memória, nós vamos observar que a palavra do Senhor vai dizer que 10:29, vai dizer que o Senhor, ele, na época da lei, né, todos aqueles que blasfemassem contra o Senhor, na presença de duas ou três testemunhas, essa pessoa poderia ser morta, né? Quanto mais aqueles que ultrajarem o sangue da aliança, né, e profanarem o Espírito, né, o Espírito de graça, né, o Espírito de graça. Ou seja, o escritor aos Hebreus ele está usando essa mesma expressão de Espírito da graça para falar do Espírito Santo, né, que está sendo derramado hoje na plenitude dos tempos, né, desde o dia do Pentecoste, sobre todo aquele que crê. Tá? Então, eu não acredito que essa linha interpretativa ela esteja correta, porém, eu respeito os irmãos que assim pensam, e hoje nós estaremos falando um pouco sobre isso, como é que nós cremos, tá? Na verdade, eu vou já adiantar aqui para os irmãos, dizendo que eu creio que sim, essa é uma profecia de duplo cumprimento, ela tem o seu início ali, no dia de Pentecoste, logo após Jesus Cristo ser morto na cruz, ressuscitar. Então, conforme diz João no capítulo de número 7, no versículo 39, né,
o Espírito Santo só poderia ser dado depois da glorificação de Jesus. Isso está muito claro ali, né, no versículo de número 39 de João capítulo 7. Então, logo após Jesus ter sido glorificado, o Espírito Santo foi derramado. E justamente foi isso que Jesus disse em João capítulo 16, né, quando ele disse, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, Consolador, ele não poderá ser enviado. Então, eu preciso ir para que ele possa ser enviado. Ou seja, Jesus ele precisa ser glorificado, e quando ele é glorificado, o Espírito Santo então é derramado. E esse Espírito Santo que é derramado no dia de Pentecostes, eu acredito sim, sem sombra de dúvidas, que ele é o início dessa profecia de Zacarias, capítulo de número 12, em que o Espírito de graça e súplica que está falando ali, não é um Espírito de graça e súplica que está sendo prometido apenas para as pessoas que estarão nos últimos dias, né? Ou seja, naquele tempo do fim, na última semana, mas esses últimos dias já estão falando do início ali da igreja primitiva, ou seja, aquela água que saiu do lado de Jesus na cruz do Calvário ali, representa, né, tipologicamente, né, as águas purificadoras do rio, ali purificador de Ezequiel, capítulo de número 47, porque, como vocês puderam ver no primeiro vídeo, eu já falei um pouquinho sobre isso, não vou estar falando sobre isso aqui, mas eu acredito que sim, Jesus ele é o templo de Ezequiel, não somente Jesus, mas todo aquele que crer em Jesus também pode fazer parte desse templo de Ezequiel, e do seu interior podem fluir rios de água viva, tá? Então, essas águas que começaram a fluir ali do lado de Jesus, profeticamente falam das águas purificadoras do templo de Ezequiel, que na verdade é esse derramamento de espírito de graça e súplica que começou a ser derramado após a glorificação de Jesus ali no dia de Pentecostes. Esse derramamento do Espírito ele vai permanecer sendo derramado, né, durante toda a plenitude dos gentios, e depois no final, na última semana, nós vamos ter um cumprimento final desse derramamento do Espírito, né, na chuva serôdia. Então nós teremos esse último derramamento do Espírito, o qual vai, de uma certa forma, vamos dizer assim, a sua plenitude será derramada sobre quem? Sobre todo aquele que crê. Então é muito importante essa parte, porque quando a gente olha para João capítulo 7, a gente vai observar que o Senhor está falando ali no versículo 39, que a profecia do rio purificador de Ezequiel, é só ler João 7, do versículo 37 ao 39, que a profecia de Ezequiel, capítulo 47, do rio purificador que sai do templo e do altar, né, de madeira, que nós já falamos também aqui, que esse altar de madeira, ele não é um altar literal, né, porque ele é um altar de holocaustos. E como é que você vai ter sacrifícios sendo feitos em um altar de madeira? Então, se esse altar de madeira tem sacrifícios literais, ele tem que ser espiritual, tem que ser um altar celestial, uma madeira diferente, que não pega fogo, né? Enfim, por exemplo, a sarça que ardia não se consumia, né? Então, esse altar tem que ser algo miraculoso que está acontecendo ali. Portanto, na verdade, eu acredito que esse altar de madeira ali do templo de Ezequiel está falando da cruz de Cristo, e onde Cristo, né, foi crucificado, né, o cordeiro foi imolado, e então ali do lado dele, como eu já venho falando, aquelas águas que foram ali derramadas, né, do lado de Jesus, representam esse rio purificador que vai ser derramado sobre a terra e sobre o mar morto, levando vida por onde ele passa, né? Então esse é o derramamento do Espírito Santo que João disse lá em João capítulo 7, do versículo de número 37 ao 39, que se tratava do derramamento do Espírito Santo que haveria de ser dado a todos aqueles que crescem, né? O qual João diz que ainda não havia sido dado porque Cristo ainda não havia sido glorificado, ou seja, esse derramamento do Espírito Santo, essas águas purificadoras que fluiriam do interior do templo de Ezequiel, que somos nós, os que cremos, né, Cristo e os que creem,
fluiriam rios de água viva do seu interior, né? Mas somente começaria isso a acontecer quando Cristo fosse glorificado. Então, Cristo foi glorificado e todos aqueles que passaram a crer passaram a fazer parte desse templo, que ainda está em edificação, não está completo, mas que o Senhor está realizando a sua obra, né? Por meio do seu Espírito, né? Derramando esse Espírito de graça e súplica sobre todo aquele que crê. Tá? Então, percebe, irmãos, que a forma como eu acredito é uma forma contínua. Esse é um derramamento do Espírito que começou lá no dia de Pentecoste, mas ele permanece até, né, a vinda do Senhor Jesus, quando, enfim, ele completar a sua obra, e aí então todos aqueles que crerem até o fim, até a segunda vinda de Cristo, esses vão fazer parte desse templo, não é, de Ezequiel, né, que, repito, né, nós estamos apenas começando a falar sobre esse tema, irmãos. Tem muita coisa. Se você tiver interesse em saber, conhecer a nossa maneira de interpretar a respeito do templo de Ezequiel, né, fica conosco nos nossos próximos estudos. Não só eu, outros irmãos vão estar falando sobre isso, já estão falando, né, que pensam como nós. Eu acredito que a melhor maneira para você saber como nós cremos é assistindo os nossos vídeos, tá bom? Então vale a pena você permanecer conosco, tá? Então vamos aqui voltar, né, para a questão do tema de hoje. Então, como eu venho falando aqui, né, essa é uma profecia que ela teve um start, ela teve um começo. E aí então agora, no tempo do fim, né, que é o objetivo desse vídeo de hoje, nós vamos observar, irmãos, que a Bíblia diz o momento exato em que esse povo que está lá em Jerusalém, em Zacarias capítulo 12, a Bíblia vai dizer o momento exato quando é que eles vão começar a clamar pela morte do unigênito, do filho unigênito. A Bíblia vai dizer quem eles são, quando esse clamor vai começar a clamar, né? E aí a gente vai começar a identificar, né, algumas coisas muito importantes. A gente vai saber identificar quem é esse povo, tá? Eu acho muito interessante, irmãos, que a palavra de Deus ela se explica por ela mesma. Então, vale a pena a gente estar meditando, né? Porque tem muita coisa nas Escrituras que a gente ainda não teve acesso, mas o Senhor ele vai pela sua misericórdia, nos dando, né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e juntamente com outros irmãos que também têm estudado conosco, nós vamos avançando, né? Então, como eu tenho sempre dito, eu não acredito que Deus tenha dado, né, todo o seu conhecimento apenas para uma pessoa, nem muito menos para um grupo seleto ainda, porque eu entendo que as duas testemunhas ainda não foram levantadas, de modo que, enquanto isso não acontecer, né, eu penso que todo o nosso entendimento acerca das Escrituras, ele ainda é em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier aquilo que é perfeito, conheceremos aquilo que o Senhor tem, de fato, revelado em sua palavra em toda a sua perfeição e totalidade. De modo que o conhecimento que nós temos hoje, ele não é absoluto e nem pleno, é um conhecimento parcial. Tem muito de nós, né? Ou seja, a profecia que a gente consegue, às vezes, receber uma revelação ali na palavra, mas a gente coloca um pouquinho de nós, né? Todos nós, independente de quem seja, sempre vai haver um pouquinho de nós ali também na interpretação. De modo que, por causa disso, é que eu tenho procurado manter, né, uma conduta muito sóbria em como é que eu vou transmitir essa revelação, sem soberba, sem vanglória, sem achar que eu sou, né, como eu gosto de dizer, a última Coca-Cola do deserto. Eu não sou apenas um irmão em Cristo que estou tentando dar minha contribuição. Amo a Cristo, amo a sua palavra, estou aprendendo com muitos outros irmãos e tenho tentado dar a minha contribuição, tá? Então, eu acho que é sábio que nenhum de nós que estejamos dispostos a estarmos ensinando a palavra de Deus venhamos ter qualquer tipo de soberba, achando que nós somos os detentores, né? Que temos uma procuração do Senhor para falarmos acerca da sua palavra. Não devemos cair nessas ciladas do inimigo, tá? Então, voltando aqui para o estudo, né?
Nós observamos então que agora, no tempo do fim, nós vamos ver algumas coisas se concretizando em relação a essa profecia de Zacarias capítulo 12, versículo de número 10 em diante. Onde é que a gente vai encontrar isso? A gente vai encontrar isso lá em Jeremias capítulo de número 5, né? Melhor dizendo 4, e o capítulo de número 6 principalmente. Então quando a gente olhar aqui para esses textos de Jeremias, eu queria que você parasse para refletir de que essa profecia de Zacarias 12, ela não está lá só em Zacarias 12 e nem só também lá no Novo Testamento, como nós lemos no outro vídeo, todos os versículos em relação aos textos do Novo Testamento, tá? Então nós já citamos no primeiro vídeo, eu não vou estar citando aqui novamente. Então nesse vídeo nós vamos estar aqui mostrando para vocês alguns versículos que estão no livro do profeta Jeremias, no qual ele vai estar falando exatamente sobre esse momento, e ele vai citar as mesmas palavras, as mesmas expressões, né, que estão lá em Zacarias capítulo de número 12, versículo de número 10, de modo que é importante a gente também entender que Jeremias ele veio primeiro, né, do que Zacarias, ou seja, Jeremias profetizou primeiro do que Zacarias. Logo, essa profecia de Zacarias de número 12, versículo de número 10, ela não é a primeira profecia que foi anunciada nas Escrituras. Então, a fonte dessa profecia está em Jeremias. E é importante a gente ler esse texto, né? Talvez muitas pessoas passou por esse texto já e nem sequer notou que se trata da mesma exata profecia que está em Jeremias capítulo 6, versículo de número 26. Porém, antes de ler o versículo de número 26, nós vamos construir a ideia aqui, né, citando o capítulo 4 de Jeremias, versículos 5 e 6, e depois vamos ler outros textos no capítulo 6. Tá? Então, aqui em Jeremias capítulo 4, versículo 5 e 6, nós vamos ver que o Senhor vai estar anunciando uma palavra, né, para os judeus da terra da casa de Judá e para os habitantes de Jerusalém, dizendo para eles: olha, fujam daí, porque está vindo o mal do norte e vocês precisam fugir daí apressadamente. Tá? Então, notem primeiro, primeira coisa, a gente vai ver que o Senhor vai estar falando que uma mensagem vai estar sendo anunciada para os moradores de Jerusalém, para os habitantes de Judá, para que eles fujam, né, das terras ali de Judá e principalmente de Jerusalém, né, apressadamente antes que o mal venha. Então, nesse primeiro versículo a gente vai ver isso. Então, Jeremias 4, 5, 6 diz assim: anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, e dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas, arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir o mal do norte, uma grande destruição. Então vamos lá. O texto está dizendo assim: ó, anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos na cidade fortificada, nas cidades fortificadas. Isso aqui, né? O Senhor está falando, ó, toquem a trombeta, anunciem em Judá, né? Gritem em alta voz e o quê? Ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Então, ou seja, o mal está vindo do norte, né? Arvorai a sua bandeira rumo a Sião, ou seja, o mal está vindo do norte rumo a Sião terrestre, né? Fugi e não vos detenhais, ou seja, o Senhor está falando, olha, fujam daí, porque o mal está vindo do norte, né? E porque eu faço vir o mal do norte, uma grande destruição. Então fujam daí. Lá em Jeremias 6:1, você vai ver que esse pensamento vai ser mais uma vez dito aqui em Jeremias 6:1, ou seja, o Senhor vai estar falando mesmo, saiam daí, fujam daí. E aí ele vai dizer que é para os filhos de Benjamim saírem, né, do meio de Jerusalém. Isso é muito interessante, irmãos, porque os filhos de Benjamim aqui, eles estão falando de algo profético, né? Porque os benjamitas, né, são os últimos eleitos que vão se converter e que vão fazer parte do corpo de Cristo, né? Nós poderíamos falar aqui, né, de quando Benjamim nasceu, nos dias da aflição de Jacó.
Tá? Então, Benjamim, ele aponta para filhos que estarão nascendo na última semana, na aflição de Jacó. Quando Benjamim ele voltou, né, melhor dizendo, quando Benjamim se encontrou com José, seu irmão, ali nos 7 anos de fome na terra do Egito, né, nós sabemos que a palavra de Deus diz que Benjamim ele se encontrou com José no meio daqueles 7 anos de fome. Então, o menor chegando por último, né, e José dizendo, olha, vocês não verão a minha face se vocês não trouxerem o menor. Enquanto o menor não chegar, vocês não vão ver a minha face. Ou seja, né, enquanto, né, o menor, que são os benjamitas, os últimos eleitos, não entrarem no corpo de Cristo, não se converterem, nós não veremos, né, a face do nosso Senhor Jesus. Ou seja, eles são os últimos, os menores. Nós podemos ver isso quando Paulo, né, como sendo um benjamita, ele é o último dos apóstolos a se converter, e ele mesmo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que após Jesus ter ressuscitado e ter apresentado para os 12 apóstolos, né, depois ele se apresentou para 500, né, ali no Monte das Oliveiras, depois apresentou mais algumas outras vezes para os demais apóstolos, e por último ele diz para mim, como um nascido fora de época, né? Ou seja, então Paulo estava dizendo isso ali, ele disse, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Mas ele diz, olha, eu sou o último, sou um benjamita e eu nasci fora de época. Isso não está por acaso, né? Deus não está fazendo, não está chamando Paulo por último por acaso, sendo ele um benjamita. Também nós vamos ver isso lá no 144.000 em Apocalipse, que os últimos eleitos ali dos 144.000 são benjamitas, né? Os primeiros eleitos são 12.000 da tribo de Judá, falando dos primeiros cristãos que se converteram, que eram judeus. Depois nós temos 120.000 eleitos da casa de Israel, as 10 tribos, que falam da plenitude dos gentios, porque a casa de Israel, quando ela volta na nova aliança, ela volta por meio, né, da nova aliança, então ela volta como igreja, como gentios, porque a casa de Israel ela foi rejeitada e foi semeada no meio das nações. Então, quando ela volta como plenitude dos gentios. Isso é um estudo maravilhoso à parte, que certamente você já deve ter visto aí nos nossos estudos, né? Não só meus estudos que eu tenho no canal, mas de muitos outros irmãos a respeito, né, das duas casas de Israel. Enfim, mas os últimos 12.000 eleitos, dos 144.000, são 12.000 benjamitas. De modo que esses 144.000 ali não são 144.000 eleitos literais que vão estar na última semana, mas está falando da totalidade do povo de Deus, da igreja de Cristo, né? Formados por judeus e gentios. Então, nós temos aí muitos motivos, muitas razões para acreditarmos que, de fato, no tempo do fim, na última semana, haverá salvação, e que esses benjamitas que estão sendo nos mostrado nas escrituras por meio de enigmas e por meio de profecias, né, se convertendo no tempo do fim, eles falam de uma última porção de judeus que estarão se convertendo e entrando no corpo de Cristo, tá? Então, quando a gente vai aqui em Jeremias capítulo 6, no versículo 1, a Bíblia vai dizer assim: Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, olha só. Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a trombeta em Tecoa e levantai o facho sobre Beit Haraken, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. Então, olha só que coisa tremenda. O Senhor está falando aqui por meio do profeta Jeremias. Fugir, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Ou seja, claramente aquilo que eu falei aqui em Jeremias 4, versículos 5 e 6, está sendo dito de novo. Olha, fujam daí. Fujam apressadamente, filhos de Benjamim. Então, uma trombeta está sendo tocada em Tecoa. E o interessante é que Tecoa é um deserto, né? Em 2 Crônicas 20, versículo de número 20, nós vamos ver ali quando Josafá ele estava cercado pelos moabitas e pelos amonitas que vieram contra Jerusalém. Josafá, que era um rei temente a Deus, ele se prostrou diante do Senhor e disse, né, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Então Deus levantou um profeta ali naquele dia, e o Senhor disse, olha, nessa peleja vocês não vão ter que pelejar, porque o Senhor vai pelejar por vós e vocês vão se calar. E aí então mandaram colocar os músicos à frente ali,
eles cantaram enquanto eles louvavam e cantavam, coisa linda e tremenda, né? Os inimigos se mataram uns aos outros, né? E aí a Bíblia diz que ali era um deserto, o deserto de Tecoa. Ou seja, isso é um texto profético, que está falando do tempo do fim. No deserto de Tecoa, né, aconteceu essa grande vitória, esse grande livramento do Senhor para os habitantes de Jerusalém, no deserto de Tecoa. E aí então aqui em Jeremias capítulo 6, versículo 1, está sendo dito assim, olha, fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a trombeta em Tecoa, ou seja, tocai a trombeta do deserto, né? Ou seja, as testemunhas estarão tocando trombeta, né? E dizendo, melhor dizendo, fujam daí, filhos de Benjamim, saiam daí de Jerusalém, da Jerusalém terrestre, apressadamente, e levantai o facho, né? Sobre Beit Hakerem. O que é isso? A palavra facho aqui é a palavra machete, em hebraico, que significa tributo ou imposto. Então, levantai, né, o tributo ou imposto sobre Beit Hakeren. Beit Hakeren, Beit é casa, Hakeren é vinha, ou seja, levantai o tributo sobre a casa da vinha. A casa da vinha é Jerusalém. O Senhor tem uma vinha, a vinha se chama Jerusalém, e o Senhor está dizendo, olha, chegou o momento de cobrar a sua dívida, chegou o momento da paga dela. Então, levanta aí, faça aí um levantamento de quanto é a dívida dela, ou seja, o tributo que ela tem que pagar, porque chegou o momento da paga. Então, fujam daí, filhos de Benjamim, porque vocês são eleitos, né? Fujam daí, saiam daí apressadamente, porque eu vou trazer um mal sobre Jerusalém, eu vou trazer o pagamento, né, dela, né, da vinha do Senhor, né, a casa da vinha, e aí então o Senhor está falando claramente, fujam daí porque do lado do norte surgirá um grande mal, uma grande calamidade. Então claramente nós estamos vendo aqui a última semana, e o Senhor falando que na última semana o Senhor vai estar tirando um remanescente fiel, né, que estará saindo ali da cidade de Jerusalém antes que esse rei do norte, esse anticristo, né, que é o anticristo, se manifeste e aí cerque a cidade, não é? Então o Senhor está falando claramente aqui que ele tem um remanescente e que esse remanescente vai estar ouvindo a palavra das duas testemunhas, o toque da trombeta profético dizendo para elas, saiam daí, fujam daí apressadamente. E aí no versículo de número 26 desse capítulo, né, capítulo 6 de Jeremias, olha que coisa tremenda, irmãos, que vai estar sendo falado aqui, exatamente o texto da profecia de Zacarias, capítulo 12. Ó filha do meu povo, Jeremias 6:26. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza. Pranteia como por um filho unigênito. Pranto de amargura, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. Versículo 30. Deixa eu ver aqui. Rejeitada, né? Deixa eu tentar aqui ver o versículo de número 30, que ele é também bem interessante. Prata rejeitada, né? Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Então, ou seja, o Senhor está falando, olha, fujam daí, filhos de Benjamim, da cidade de Jerusalém, o mais rápido possível, porque o mal vem do norte, né? E o Senhor vai estar falando assim, ó filha do meu povo, cinge-te de cilício, põe pano de saco, se humilhe, se arrependa e revolve-te nas cinzas. Pranteia como por um filho unigênito. Então tá aqui, irmãos. Né? Zacarias 12:10 está aqui em Jeremias 6:26. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício, revolve-te na cinza, pranteia como por um filho unigênito. Pranto de amargura, né? Ou seja, está aqui tanto a palavra pranto por um filho unigênito, quanto a palavra amargura, está lá em Zacarias 12:10, né? Que diz que o Senhor, né, ele derramaria sobre os habitantes de Jerusalém, né, e a casa de Davi, o espírito de graça e súplica, eles olhariam para aquele a quem eles transpassaram, pranteariam como por um filho unigênito e chorariam amargamente como por um filho primogênito. Então está aqui claramente, Jeremias está dizendo, olha, profetas estarão sendo levantados no tempo do fim. Por que eu digo isso? Porque aqui, irmãos, nos dias de Jeremias, o filho unigênito não havia nem nascido, quem dirá
sido crucificado. Então, Jeremias não está falando do cerco que aconteceu lá na Babilônia, né, nos seus dias, tá? Melhor dizendo, o cerco lá que aconteceu lá em Jerusalém, né, pelo rei Nabucodonosor, né, da Babilônia. Ele não está falando disso, embora esse contexto é do contexto do cerco de Jerusalém nos dias de Jeremias. Mas ele está falando aqui, chorem por um filho unigênito, pranteie pranto de amargura. E nós sabemos que isso, de acordo com Zacarias capítulo 12 e 10, está falando da morte do filho, né, de Deus, de Jesus. Então, essa é uma profecia messiânica para o tempo do fim. E aí então está sendo dito, ó filha do meu povo, cinge-te de cilício, se vista de pano de saco e revolva-te em cinza. Pranteia como por um filho unigênito, pranto de amargura, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. Ou seja, Jeremias está falando claramente que, né, testemunhas, profetas estarão profetizando, tocando trombeta, né, para Jerusalém, dizendo para os moradores de Jerusalém, né, se arrependerem, se humilharem, se converterem, né, porem pano de saco e cinza. Mas não é um arrependimento aleatório, é um arrependimento consciente, é um arrependimento por um filho unigênito, um filho unigênito. Ou seja, essas testemunhas elas estão anunciando Cristo crucificado, elas estão fazendo sinais, prodígios e essas pessoas estão sendo convidadas a se arrependerem e a se converterem ao unigênito, ao filho unigênito, que foi morto na cruz do Calvário. Então percebam, irmãos, que esse pranto que aparece lá em Zacarias 12, 10, não é um pranto que vai estar acontecendo quando Jesus descer dos céus e aí então colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras tão somente, mas é um pranto que já está sendo, já está acontecendo, irmãos, já está acontecendo desde o início lá da igreja primitiva. Toda vez que um judeu se converte, ele reconhece, né, que ele, né, e o seu povo mataram e crucificaram Jesus por mãos de iníquos, né? Eles vão prantear, vão se arrepender, vão se humilhar e o Espírito de graça e súplica será derramado sobre eles. Portanto, aqui na última semana, nós estaremos tendo a mesma coisa acontecendo, ou seja, o Senhor está falando claramente, né, que o Senhor vai levantar profetas, testemunhas que vão tocar trombeta do deserto de Tecoa, ou seja, aqui é uma linguagem figurativa para falar das testemunhas no deserto, tocando trombeta no deserto, mas não somente no deserto, mas também em Jerusalém, né? Em Beit Hakerem, na casa da vinha. E aí então eles vão estar dizendo, olha, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que se arrepender, cingir vocês de cilício, e se revolverem de cinza, ou seja, se humilhem, se arrependam, se convertam ao Filho unigênito que morreu, que foi morto, ele é o Messias, e fujam daqui apressadamente. Por quê? Porque o Senhor vai dizer que prata rejeitada serão todos aqueles que ficaram, porque o Senhor os rejeitou. Jeremias 6:30. Então, aqueles que ficarem na cidade serão destruídos, a cidade será destruída, exatamente como aconteceu no ano 70, quando, né, 3 anos e meio antes, eu tenho aqui o livro de Flávio José, História dos Hebreus, eu já li isso várias vezes. O cerco do general Tito, ele começou 3 anos e meio antes, exatamente, na cidade de Jerusalém. Portanto, os cristãos judeus que moravam na terra ali de Jerusalém, eles se lembraram, ao ver os soldados sitiando a cidade, eles se lembraram da profecia de Jesus, dizendo, olha, quando vocês virem a cidade sitiada de exércitos, né, fujam para os montes, fujam, não voltem para a cidade. E aí então há relatos de que muitos judeus que se converteram a Cristo, que eram parte da igreja primitiva, eles fugiram para muitos lugares. Muitos desses fugiram para o deserto de Pela, na região de Moabe, e ali eles foram salvos, né? Mas os que ficaram ali, né, no ano 70, foram cercados e foram todos mortos pela espada, pela fome, por doenças, enfermidades, foram todos mortos. Muitos levaram, melhor dizendo, muitos foram levados cativos, outros foram mortos pela espada,
porém todos eles foram mortos, né? E os que se salvaram foram aqueles que creram na palavra de Jesus, obedeceram e fugiram, né? E é exatamente isso, irmãos. Todos aqueles que vão estar recebendo o Espírito de graça e súplica são aqueles que crerem na pregação do Evangelho que já está sendo falada hoje e que vai continuar sendo falada até o final do ministério das duas testemunhas. Então, irmãos, esse derramamento do Espírito de graça e súplica não pode ser dado para um Israel carnal, que é um povo que não crê, mas, como disse João, capítulo de número 7, versículo 39, é somente para aqueles que creem, tá? Que o Senhor dá desse Espírito e derrama desse Espírito. Tanto é que quando Pedro, lá em Atos capítulo 2, do versículo 23 em diante, quando ele começa a falar o seu discurso, ele diz, olha, né, vocês mataram Jesus, crucificaram ele por mãos de iníquos, né? Porém fizeram isso na ignorância. Aí eles compungindo os seus corações, ou seja, como que chorando, né? Tendo esse pranto de amargura no seu interior, compungindo os seus corações, perguntaram aos apóstolos, dizendo: o que faremos nós, varões, irmãos nossos? E Pedro disse: olha, arrependam-se, né? Arrependam-se e se convertam, né? Arrependam-se, convertam e sejam batizados em nome de Jesus Cristo e em perdão dos vossos pecados, para que vocês possam receber o dom do Espírito Santo, ou seja, para que vocês possam receber o Espírito de graça e súplica, ou seja, vocês precisam se arrepender, vocês precisam crer nessa palavra, se arrepender, serem batizados para perdão dos vossos pecados, ou seja, né, essa água purificadora, do batismo ali simbolicamente falando das águas do Espírito Santo sendo derramadas sobre a vida dessa pessoa, né? Então o dom do Espírito Santo será dado a essas pessoas que crerem, tanto de judeus quanto de gentios. E aí então, irmãos, quando a gente vai lá para Zacarias capítulo 12, versículo de número 10, a gente vai entender claramente que essas pessoas que estão lá em Zacarias 12, né, recebendo o Espírito de graça e súplica, elas não são pessoas que não se converteram, pessoas que não sabem de nada, que estão lá no meio da perseguição e que agora, do nada, ao verem Jesus, estão ali pranteando e de repente o Senhor vai perdoar, né, os seus pecados, só porque elas viram ali as marcas dos cravos e das mãos, né, de Jesus, e então tá tudo bem, né? E não é isso. O que está sendo dito é que o Senhor está salvando essas pessoas na última semana e elas estão pranteando, estão sendo convidadas a prantear antes que venha o mal do norte, ou seja, elas estão sendo convidadas a prantearem já antes mesmo do anticristo começar a sitiar a cidade de Jerusalém. Então, de modo que muitos vão crer nessa mensagem, né? Muitos filhos de Benjamim, muitos judeus eleitos, né, do tempo do fim, vão se converter ao ver essa mensagem das duas testemunhas, vão fugir para o deserto, juntamente com a igreja que já está né, no deserto, que essa é uma outra discussão, se será um ou vários desertos. Eu acredito que será muitos desertos, enfim, não é o tema de hoje. Já falei isso, inclusive, se você quiser assistir a nossa live minha do Tiago Tis, né? É uma live de um estudo longo, porém um estudo com muita riqueza de detalhes, né, acerca do último êxodo lá, a gente vai estar falando sobre isso. Então vale a pena você assistir também esse vídeo, né, e você vai ser muito edificado. Então, irmãos, aqui está a nossa interpretação de acordo com a palavra de Deus do que seria Zacarias 12:10. Não se trata, ao meu modo de entender, de um Israel carnal que está recebendo o Espírito de graça e súplica sobre eles no reino milenar e ali herdando promessas. Um Israel que não é glorificado, mas que recebe Espírito de graça e súplica, um Israel que não crê no Messias, um Israel, né, que está sendo perdoado apenas porque Deus ama os patriarcas e tudo mais. Porém, nós sabemos muito bem que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 20, que de todas as promessas que de Deus há, são em Cristo sim e o amém, para a glória de Deus em nós. Ou seja, de todas as promessas que de Deus há, todas, pensem todas, são em Cristo sim e nele o amém.
ou seja, nele acaba. É em Cristo e somente nele, o amém, a palavra final. Para a glória de Deus em nós. Então, as profecias é em Cristo, para Cristo, e se conclui somente em Cristo, para a glória de Deus em nós. Nós só temos acesso a elas porque estamos ligados em Cristo, o cabeça, a raiz, né, de Jessé, né, a raiz da oliveira. Então, quem não está ligado com Cristo não pode ter acesso às promessas. Todas as promessas que de Deus há, todas elas que foram proferidas para Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, se cumprem em Cristo. De modo que somente em Cristo, por meio de Cristo, é que nós todos, judeus e gentios, temos acesso às mesmas promessas, tá bom? Então a Bíblia diz em Romanos 9 que os judeus, eles, por natureza, eles têm direito às promessas, né? Inclusive ao Cristo segundo a carne, porém essas promessas eles não têm acesso a elas, né, se eles não se converterem, tá? Então aqui eu concluo essa minha fala desse estudo e espero que você tenha gostado, né? E dizendo que então eu acredito que esses que estão ali em Zacarias 12:10 recebendo esse espírito de graça e súplica se tratam dos últimos eleitos que estarão se convertendo, que farão parte do corpo de Cristo, né, da noiva do Cordeiro. E aí nós vamos estar falando mais sobre isso em outros estudos. Certamente a gente sempre vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria convidar você a participar conosco, estar aqui, né, conosco, né, nos nossos estudos, né, estar aqui participando juntamente conosco nos comentários, né, e pode ter certeza que vai ter muitos outros estudos maravilhosos como esses, eu tenho certeza que vai edificar muito a tua vida, amém? Eu já tenho alguns outros estudos que estão atrasados aqui, né, devido ao meu pouco tempo para estar ministrando e gravando os meus vídeos, eu não tive ainda condições de colocar aqui no canal. Porém, se Deus quiser, se tudo correr bem, a gente vai estar trazendo esses próximos estudos no decorrer da semana, tá bom? Então eu peço, se você gostou, né, você deixa o seu like, se você desejar, se você gostou, né? Se você não gostou, deixa o seu dislike, tá? E se puder também, se inscreva aí no canal, né? Eu ia falar subscribe, né? Que eu estou aqui nos Estados Unidos, em Nova York, às vezes a palavra vem em inglês, mas é inscreva-se, né? Inscreva-se no nosso canal, se você desejar nos ajudar, para que essa mensagem ela possa ir adiante, tá bom? Essa é uma das raras vezes que eu peço isso. Praticamente quase eu não peço isso no meu canal, tá bom? Então, um abraço a todos vocês, shalom a todos aí, né? Um Shabbat shalom para todos vocês aí. Um abraço, tchau, tchau.